Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal. Obrigado por estar aqui comigo nesse encontro tão especial comigo e com a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar pensando sobre um tema extremamente importante, gente, que é por que a sabedoria é importante. Nós já temos visto nesses últimos vídeos, mas nós veremos hoje aqui a alegria que a sabedoria dá para o sábio. Bom, como nós vamos ver, nós acreditamos que as pessoas que possuem sabedoria possuem uma alegria que não pode ser encontrada em nenhum outro lugar. Nosso último estudo foi baseado no livro de Provérbios, capítulo de número 3, versículo 1 até o versículo de número 12, onde nós podemos ver que o filho, ainda recebendo instrução do pai, ele não deveria esquecer-se desse ensino, guardar esse ensino no seu coração. É assim que começa o capítulo de número 3. E o versículo de número 12 encerra falando sobre a importância que nós devemos dar ao ouvirmos a repreensão do Senhor. Porque, afinal de contas, Deus repreende todo aquele que Ele ama. Esse texto se repete no Novo Testamento, no livro de Hebreus. Nós vemos lá que o Senhor ama e repreende, porque ama aqueles que estão debaixo da sua disciplina, do seu ensino. E às vezes, como nós vimos, essa disciplina ela parece ser dura em algum momento da nossa vida, mas no final se mostra muito eficaz. E quando nós entendemos que somos filhos e filhas de Deus, nós nos submetemos a essa disciplina de Deus em obediência, em amor. E no final das contas nós veremos o quão maravilhoso e o quão gratificante é estar debaixo da direção de Deus. Hoje, portanto, nós vamos continuar pensando sobre o valor da sabedoria e como ela traz uma grande alegria para os filhos e filhas do Senhor. Aproveitando, se você ainda não é inscrito, aproveita esse momento aí para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas que você acredita que precisam de sabedoria, precisam guiar a sua vida à luz da palavra de Deus. Tá bom? Fazendo isso você já nos ajuda muito. Aqui embaixo do vídeo tem um comentário fixado e lá você tem algumas informações como você pode, se você sentir no seu coração, de nos ajudar. Amém? Então vamos para o texto sagrado. Vou partilhar com você o texto bíblico na sua tela. Acompanhe. Antes de iniciarmos, eu quero fazer uma oração pedindo para que Deus abençoe sua vida e nos dê iluminação do texto. Senhor Deus, eterno Pai, eu quero te pedir nesse momento a tua graça, a tua inspiração para entender a tua palavra e aplicar e pregar a tua palavra. Que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado, que o teu Espírito Santo aplique ao nosso coração e à nossa vida a sabedoria. Não nos deixe trilhar pelos nossos próprios entendimentos, por caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas que contrariam a orientação da tua palavra, e no final nós sabemos que será um grande dano, prejuízo para a nossa vida, para a nossa família. Mas quando dermos ouvidos à tua voz e seguirmos pelo teu bom conselho, nós no final das contas encontraremos a verdadeira paz, a verdadeira felicidade para nós e para os nossos familiares. Eu te peço que o Senhor ajude esse irmão, essa irmã que está do outro lado, a ir comigo até o final desse estudo, que o Senhor repreenda tudo aquilo que possa vir a distraí-lo ou distraí-la da compreensão da Tua Palavra e que nós, Senhor Deus, sejamos edificados pela Tua Palavra. E à medida que a Tua Palavra for sendo pregada, que haja cura, milagre e transformação na nossa alma, no nosso emocional, no nosso físico, para a glória do Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bom, vamos lá. Então, Provérbios capítulo de número 3, versículo de número 13, nos diz assim a palavra do Senhor. Feliz é quem acha a sabedoria. Feliz é aquele que alcança entendimento. Porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo que você possa desejar não se compara a ela. Muito bem, vamos então ficar com esses 3 primeiros versículos, depois nós continuamos. Nós sabemos muito bem
gente, que a vida é feita de desafios e adversidades. Só que nós devemos pensar, e aí você há de concordar comigo, que a adversidade ela não destrói a alegria duradoura de um homem e de uma mulher de Deus. Veja bem, a adversidade é um tempo presente na nossa história, todos nós passamos, mas quando conhecemos a Deus e a sua palavra, Ele nos dá uma alegria duradoura. E como vimos em alguns vídeos passados, mas se você não viu, eu vou mencionar aqui para você, a alegria do servo e da serva de Deus não é circunstancial. Se fosse circunstancial, nós viveríamos reféns dos momentos que vivêssemos. Mas porque a alegria do cristão, a minha alegria, a sua alegria é uma pessoa que é Cristo, essa alegria ela é duradoura apesar das adversidades. Foi o Senhor Jesus Cristo quem disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo porque Ele venceu. E essa vitória de Cristo não foi uma vitória momentânea. Teria sido uma vitória momentânea e essa palavra se aplicaria apenas aos discípulos dos seus dias se Ele tivesse morrido e permanecido na morte, na sepultura. Mas, como cremos, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E aquele que era um dos inimigos que mais gerava terror à minha alma e à sua, a saber, a morte, foi vencido por Cristo. Então, a alegria do cristão é duradoura, porque nem a morte foi capaz de deter aquele que é a fonte de nossa alegria, que é Cristo. E, portanto, quando nós olhamos o livro de Provérbios, nós percebemos que o caminho da sabedoria ele não é fácil. Ele é difícil, mas no final das contas é recompensador. Quando nós olhamos o versículo 13 que fala feliz é aquele quem acha sabedoria, ou como está em algumas versões, bem-aventurado, esse termo bem-aventurado é o mesmo usado nas bem-aventuranças no Sermão do Monte. A partir de Mateus capítulo 5, Jesus inicia o Sermão do Monte falando sobre as beatitudes ou bem-aventuranças. É uma alegria que extrapola a lógica e a razão. É uma alegria que muitas das vezes não tem explicação. É uma alegria verdadeiramente que está implantada na essência e no ser do homem, no ser da pessoa. Essa sabedoria é encontrada com frequência nos Salmos. Salmo de número 1, por exemplo, verso 1, a Bíblia vai nos falar que bem-aventurado é o homem que medita na palavra do Senhor, seja de dia ou de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que tem vitalidade e produz frutos. Salmo 112, verso 1, repete isso. Salmo 119, verso 1, bem-aventurado, feliz, mais que feliz é aquele que ouve a palavra do Senhor e guarda. E também, como nós vamos ver no decorrer do livro de Provérbios, Provérbios 8, verso 34, repete isso, capítulo 16, verso 20, capítulo 20, versículo 7 e o capítulo 28, versículo de número 14 nos fala isso. Então aqui o texto está nos falando que bem-aventurado é aquele que acha a sabedoria. A ideia de achar a sabedoria aqui implica que aquilo que nós já vimos no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, a sabedoria ela vem até nós de diversas formas, seja por experiência própria, experiência do outro, ou conselhos de pais, mães, amigos ou pessoas que já viveram alguma situação e com elas têm bons conselhos para nos dar. Um exemplo disso, dessa busca pela sabedoria, é a ideia de que você deve buscá-la como alguém que busca ouro e prata. As pessoas vivem numa frenesi em busca de recursos, de dinheiro. Nós corremos atrás disso porque sabemos que o dinheiro nos proporciona bem-estar para várias circunstâncias da nossa vida. Da mesma maneira, devemos buscar a sabedoria. Veja uma coisa interessante, como a sabedoria é importante. Ainda que alguns menosprezem a sabedoria, o texto sagrado, a Bíblia Sagrada, nos revela a importância dela. Quando nós vamos ver no livro de
Eclesiastes, por exemplo, capítulo de número 9, versículo 13 ao 18, o texto nos conta algo muito importante sobre a importância da sabedoria, mesmo quando muitas das vezes é desprezada. O texto nos fala da seguinte maneira, que Salomão é o provável escritor de Eclesiastes, ele diz que dá um exemplo de sabedoria no versículo 13 do capítulo 9, ele diz assim, também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu excelente. Um exemplo, então é alguém que está obtendo sabedoria pela experiência e o exemplo do outro. Havia uma pequena cidade onde moravam poucos homens. Um rei poderoso atacou a cidade, sitiou-a e levou-a contra ela grandes rampas de ataque. Nessa cidade se encontrava um homem pobre e sábio, que poderia ter livrado a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Então eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força, mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Então veja bem que o escritor está falando que observou o valor da sabedoria. Essa sabedoria em algum momento foi desprezada, mas ele está obtendo sabedoria e ele percebe uma coisa muito importante, que a sabedoria é melhor que as armas de guerra. Então, aplicando já para nós aqui uma grande verdade. Muitas das vezes nós queremos agir pela força do nosso braço. E quando eu digo pela força do nosso braço, estou dizendo que às vezes a gente quer esbravejar, brigar, gritar com alguém, quando na verdade, se parássemos um pouco, respirássemos mais e analisássemos a situação com a luz da sabedoria guiando nossas decisões, ações e palavras, nós nos sairíamos dessas situações sem nos ferir mais e sem ferir o outro também, muitas das vezes. Muitas das vezes a situação que a gente vive requer sabedoria. O que é sabedoria? É saber usar a inteligência da melhor maneira possível. O termo achar, quando ele fala no versículo 13, feliz é quem acha a sabedoria. Esse termo achar é uma expressão massá. Massá no hebraico significa uma busca agressiva, não um acontecimento fortuito. Alguém que está, por exemplo, você está indo trabalhar e aí você olha para baixo e vê R$50 ali, ou então acha algum bem ali. Isso é um modo de achar algo de forma fortuita. Você não está intencionalmente buscando aquilo e você encontra. Não, aqui é a ideia de que você sai com um propósito, buscar. E aí nessa busca você finalmente encontra. O versículo 14 diz assim, que a sabedoria é melhor do que o dinheiro. Quando ele diz que o lucro da sabedoria, o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que joias e tudo que se possa desejar não se compara a ela. Então, quando nós olhamos ao nosso redor, nós percebemos que enquanto todos à nossa volta estão ocupados em busca de riqueza, riquezas essas que são terrenas muitas das vezes. O homem de Deus, a mulher de Deus, descobre a sabedoria. E esse homem e essa mulher que descobre a sabedoria de Deus, descobriu tesouros mais excelentes do que o ouro e do que a prata. Esses tesouros aqui são mais preciosos na luz do texto sagrado do que o próprio rubi. Pérolas ou corais vermelhos, como pode ser entendido em algumas traduções aqui. Você pode ver reflexo dessa citação aqui no livro de Jó 28, verso 18 e Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo de número 7. Veja bem que aqui o texto não está dizendo que ouro e prata não é importante. O texto não está fazendo uma apologia à preguiça para que alguém não possa interpretar de forma errada e dizer, olha,
a Bíblia está dizendo que eu não devo correr atrás de dinheiro, mas só de sabedoria. Afinal de contas, uma pessoa que diz ter sabedoria, mas menospreza o trabalho, é tolo, como o próprio livro de Provérbios vai nos ensinar. Aqui, a gente precisa entender o que o texto está querendo dizer. E o que o texto está querendo dizer é que o dinheiro pode colocar, por exemplo, comida na nossa mesa, mas não comunhão ao redor dela. Percebe isso? Isso é uma verdade. O dinheiro, ele pode dar uma casa para uma pessoa, mas não um lar. São palavras que parecem sinônimas, mas têm um sentido diferente aqui. Casa é o ambiente, lar é você viver bem com sua família. Tem gente que tem casa grande, tem mesa ampla e farta, mas não tem comunhão. O dinheiro, muitas das vezes, a gente tem que entender que ele vai nos proporcionar as coisas, mas não a vitalidade verdadeira que somente a sabedoria pode dar no convívio que essas coisas vão nos proporcionar. Quando nós olhamos aqui, nós podemos entender uma verdade muito interessante, que quando eu tenho dinheiro, por exemplo, eu posso dar joias a uma mulher e mesmo assim não dar amor. Entende? Um homem sábio, ele vai saber cuidar bem da sua mulher e ainda assim, além de cuidar bem com o dinheiro, ele vai saber amá-la. Aí está a verdadeira sabedoria. Quando nós falamos sobre terrenos, tesouros ou tesouros terrenos, eles não podem prover aumento de dias, como está no versículo de número 16 que a gente vai ver agora. Ó. Em sua mão direita, ela oferece vida longa, que é uma bênção primária. Bom, você concorda comigo que viver bastante tempo de forma plena é uma bênção primária. E na sua mão esquerda ela tem riquezas e honras, que são bênçãos secundárias. O que o texto está nos dizendo aqui é que os tesouros da terra não podem prolongar a nossa vida. Mas uma vida sábia, sim. Uma vida sábia pode aumentar os meus dias. E essa ideia de tesouro na mão direita e tesouro na mão esquerda fala de uma paz de espírito e mental, que somente a paz de Deus, a sabedoria de Deus pode nos dar. Porque veja bem, se você tem riquezas e honra, mas não tem uma vida longa, isso é ruim. Se você tem vida longa, mas não tem como desfrutar essa vida, será um castigo você viver muito tempo apenas padecendo. Então o que o texto aqui está nos ensinando é que Deus tem os meios necessários aqui para que a gente viva bastante e de forma plena. E quando eu digo de forma plena, eu não estou dizendo aqui, pregando uma teologia da prosperidade, que você é obrigado a viver plenamente rico. Ser bem-aventurado, ser próspero, significa ser bem-sucedido naquilo que Deus colocou na sua mão. Portanto, para ser feliz, você não necessariamente precisa ganhar R$1 milhão por mês para ser feliz. Tem gente que consegue ser feliz ganhando seu salário mínimo e de forma sábia. Então, é muito importante a gente ter essa maturidade para entender isso aqui. Quando nós olhamos aqui, o versículo 17 diz assim, ó, falando da sabedoria, os seus caminhos são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. Esse é o caminho que a sabedoria nos dá. Caminhos agradáveis e caminhos de paz. É bom ter coisas que o dinheiro pode comprar. A gente está fazendo um paralelo aqui para falar do valor da sabedoria, certo? Então é muito bom ter coisas que o dinheiro pode comprar, desde que não deixemos de lado as coisas que o dinheiro não compra. Tem coisa que o dinheiro compra, tem coisa que o dinheiro não compra. Do que adianta ter uma mansão, como nós já mencionamos, e não ter um lar feliz dentro dela? Isso é muito ruim. A felicidade, o bem-estar e a paz não são consequências naturais do sucesso. Nem sempre quem tem sucesso, seja sucesso financeiro ou sucesso artístico, implica felicidade. Quantos artistas famosos e cheios de dinheiro vivem em depressão? Nós poderíamos citar nomes de alguns aqui, mas por questão de ética não convém. Mas há muitas pessoas, se você fizer uma pesquisa rápida no Google aí, você vai perceber que há muitas pessoas que têm muitos recursos,
são extremamente bem-sucedidos e aparentam uma família e um lar feliz, mas que na verdade vivem em depressão, porque sinônimo de sucesso, de prosperidade, não é uma característica de plena paz e felicidade e sabedoria. A felicidade, o bem-estar e a paz são consequências e garantias daqueles que vivem pela sabedoria de Deus. Por isso, nós falamos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós cremos e vivemos de acordo com a palavra de Deus. Quando nós olhamos para o início do chamado de Salomão, lá no livro de 1 Reis, o primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 3, versículo 9 ao 14, eu vou compartilhar com você o texto porque nos conta algo muito importante sobre o início da chamada de Salomão. Diz assim, ó, Deus havia se revelado para Salomão e falado para Salomão pedir o que ele desejasse. E Salomão, portanto, pede sabedoria. Ele diz assim, ó, dá, pois, ao teu servo um coração compreensível para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu tão grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse, já que você pediu isso, não me pediu longevidade, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo. Eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não pediu, tanto riqueza como glória, de modo que entre os reis que haverá ninguém semelhante a você durante todos os dias da sua vida surgirá. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi seu pai, eu prolongarei os seus dias. Então, veja que pedido sábio de Salomão. Ele está prestes a assumir um reinado, um peso extremamente grande, que era substituir Davi. E quando Deus se revela para ele e fala para ele, Salomão, pede o que você quiser. Ele poderia ter pedido, como o próprio texto menciona aqui, a morte dos inimigos dele, vida longa, prosperidade e poder. Mas ele pediu sabedoria para guiar o povo do Senhor, porque fica subentendido que a sabedoria ela traz amarrado consigo a prosperidade, a influência positiva, e nós devemos querer isso para a nossa vida também. Sabedoria para conduzir o povo de Deus, sabedoria para conduzir a nossa vida, a nossa família, sabedoria para direcionar nossos passos, para falar, para ouvir e para muitas das vezes fugir de situações que comprometem a nossa vida. Nós temos que ter sabedoria para sair de algumas relações, seja de amizade, seja de tentações, porque a tentação você não enfrenta, a tentação você foge. E tem que ter sabedoria para saber o momento de lutar e o momento de recuar. Muitas das vezes é melhor nós perdermos a razão do que perdermos a paz. Certo? Muitas discussões não valem a sua paz. Nesse momento você deve ter sabedoria para fugir. Em outros momentos você tem que se posicionar, não se abster da sua fala e falar. Defender o seu território como um leão que defende o seu território, mesmo que isso lhe custe caro. E aí, com a inspiração da palavra de Deus direcionando seus passos, você saberá quando é esse momento de falar, de agir, de recuar, de avançar. Como diz o próprio texto de Eclesiastes capítulo 3, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de abraçar e até tempo de afastar-se de abraço. Tempo de sorrir em festas e tempo de chorar. Então, a sabedoria nos dá esse discernimento para, com um olhar panorâmico, nós sabemos o momento certo de tomarmos decisões. O versículo de número 18 nos diz que a sabedoria é árvore de vida para os que a alcançam e felizes são todos os que a retêm. Então a sabedoria é algo muito importante, mas nem todos vão desfrutar dessa vida que ela dá, porque nem todos alcançam um coração sábio.
E aí muitas pessoas até alcançam a sabedoria em algum momento, mas abrem mão dela. Mas veja que o texto diz que felizes são todos os que a retêm. É como alguém que abraça. Sabedoria é como a árvore de vida que simboliza o poder gerador de vida que vem de Deus. Então, quando você alcança essa sabedoria, você está de maneira que está desfrutando da verdadeira vida, porque a sabedoria vem de Deus. E você vai desfrutar de felicidade quando você reter essa sabedoria. O versículo 19 e 20 nos diz assim, o Senhor com sabedoria lançou os fundamentos da terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se romperam e as nuvens destilam o orvalho. Nesses dois versículos aqui, nós claramente percebemos o valor da sabedoria aos olhos de Deus. Veja que nós cremos que, como está escrito em Gênesis, no princípio criou Deus céus e terra. Então Deus é o Criador. Mas quando Deus criou céus e terra, quando eu falo Deus o Pai, o Filho e o Espírito criaram céus e terra, Ele não menosprezou executar a criação sem sabedoria. Muito pelo contrário, Ele executa a obra da criação com sabedoria. A sabedoria aqui, que alude à árvore da vida, sugere que este é o único restaurador daquela vida que perdemos no pecado. Quando eu digo perdemos no pecado, estou falando que porque Adão e Eva pecaram, nós herdamos esse pecado dos nossos pais. Quando eu digo pais, estou falando do nosso ancestral em comum Adão. Nos versículos 19 e 20, quando nós observamos aqui Deus, pelo seu conhecimento, criando todas as coisas, com sabedoria lançando os fundamentos da terra, vemos a criação como uma expressão da sabedoria de Deus. Quando você olha o mundo criado, o mundo microscópico, aquelas bactérias, quando você coloca o microscópio, você vê um universo ali. Ou quando você pega um telescópio e olha o mundo macro, as estrelas, o Sol, por exemplo, as galáxias, os outros astros, tanto o mundo miniatura quanto o mundo gigante, foi criado pelas mãos desse Deus poderoso com sabedoria, de tal modo que tudo está em harmonia. As estações, a lua, o sol, a chuva, a geada, o deserto, os campos, a savana, tudo contribui para que o ciclo da existência funcione de forma plena e harmoniosa. Aí vem o homem corrompido e vai desconfigurando tudo, deturpando tudo o que Deus criou com sua tolice, com a sua ganância. Esse texto aqui nos mostra que essa mesma sabedoria que Deus usou para criar as coisas de forma organizada, trazendo ordem ao caos, essa sabedoria Deus desfruta, tem o deleite de Deus ao partilhar dessa sabedoria comigo e com você. É o prazer de Deus que eu e você lancemos mão dessa sabedoria para que, da mesma forma que Deus criou as coisas de forma perfeita, nós também possamos criar boas relações, trazer ordem onde há desordem e harmonia. Edgar Jones, ele diz que assim como a sabedoria no início trouxe ordem ao caos, ela muda a vida humana do caos para a ordem. Então, quando nós buscamos essa sabedoria de Deus, nós conseguimos, através de nossas palavras, ações e atitudes, restaurar relações. Por isso que, muitas das vezes, o adversário de nossas almas não quer que nós alcancemos sabedoria, porque quando eu e você alcançamos sabedoria, nós nos tornamos fortes candidatos a sermos instrumentos na mão de Deus para restaurar vidas. E tudo que o diabo não quer que aconteça é que vidas sejam restauradas, mas em nome de Jesus, que a sabedoria do alto te alcance, para que, em primeiro lugar, ela restaure áreas da sua vida que precisa ser restaurada e que, através de sua vida, Deus restaure outras vidas também.
Em primeiro lugar, quando a sabedoria vem até você, você está desfrutando da bênção de Deus. Mas quando a sabedoria começa a atuar através de você, você se torna uma bênção de Deus na vida de outras pessoas. Com tudo isso, o homem de Deus só pode ser abençoado. Quando você lança a mão dessa sabedoria, não tem outra coisa senão a bênção de Deus recaindo sobre sua vida. Se isso tudo está fazendo sentido para você, aproveita essa oportunidade para deixar um comentário aí. E se ainda não fez, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, que eu sei que vai ser abençoador. Vamos lá. Se nós usarmos a sabedoria como uma ferramenta, assim como Deus usou a sabedoria como sua ferramenta para realizar maravilhosas obras, diferentes fases da criação, colocar a terra e seus fundamentos separados das águas primevas, colocar os céus no seu devido lugar, regar a terra com o orvalho das nuvens. Pense o que essa sabedoria pode fazer na minha e na sua vida. Se essa sabedoria foi capaz de trazer ordem ao caos, estabelecer o abismo da água no seu devido lugar, a terra seca, se essa sabedoria foi tão maravilhosa, eu não estou falando da sabedoria como uma divindade, tá? Estou falando da sabedoria de Deus aplicada na criação. É o Deus, em última instância, que é o Deus sábio. Então, essa sabedoria que trouxe ordem ao caos, ao mundo, estabeleceu os peixes nos mares, os pássaros que voam, os animais, o homem, e viu que tudo era muito bom. Imagine o que essa sabedoria pode fazer através da sua vida, na vida de outras pessoas. E por fim, a gente precisa definir quem que é a revelação plena da sabedoria. E a revelação plena da sabedoria, a sabedoria que eu e você precisamos imitar, porque precisamos de um modelo de sabedoria, está em Jesus Cristo. Ele é o padrão de sabedoria que eu e você precisamos. Cristo é a sabedoria que nós precisamos para mudarmos a nossa vida do caos para a paz e a ordem. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, que era uma igreja que estava situada numa cidade onde tinha muitos filósofos, pessoas extremamente sábias no entendimento humano, eu digo, que se orgulhavam do saber. Paulo diz o seguinte, no versículo 22 do capítulo 1. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Capítulo 1, versículo 30 diz assim: Mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Portanto, se você, como eu, quer alcançar a sabedoria, você não deve tirar os seus olhos de Jesus. Se você ainda não tomou essa decisão de entregar a sua vida para Jesus, aceitá-lo e reconhecê-lo como seu único, exclusivo e eterno Salvador, você deve fazer isso o mais depressa possível. Faça essa oração, entregue sua vida para Cristo, porque tudo que nós vemos aqui se resume nisso, em olharmos para Ele e buscarmos nele o modelo. Ele é a verdadeira sabedoria. Ele é a plena sabedoria manifestada em palavras, ações, pensamentos e sentimentos. Quando você olha a vida de Jesus, revelada no Novo Testamento, muitas das vezes você vê situações que ele tinha tudo para reclamar, mas ele bem dizia. Você vai ver momentos que ele tinha tudo para brigar, mas ele abraçava. Você vai ver que ele tinha momento para pensar o pior das pessoas, mas ele olhou para a mulher que estava em pecado e disse: quem não tem pecado atire a primeira pedra. Ele é diferente. Ele é a sabedoria de Deus. A sabedoria humana diria que o normal seria você buscar libertar uma nação através da guerra, mas ele buscou trazer liberdade, sacrificando a sua própria vida
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quero fechar o nosso vídeo de hoje, a nossa conversa de hoje, com essa reflexão. Entregue sua vida para Jesus e finalmente se cumprirá na sua vida. Feliz é quem acha a sabedoria. Feliz é quem acha Cristo. Quem acha Cristo viverá eternamente. Quem acha Cristo desfrutará da verdadeira paz. Quem acha Cristo descobrirá nele um tesouro maior, mais excelente que o ouro, que a prata ou qualquer outro bem que essa terra possa oferecer. Quem achar Cristo pode não ter nada financeiramente falando, mas terá tudo, porque nada nesse mundo se compara ao bem e ao valor que Cristo representa na existência. Cristo não é o melhor. Cristo é tudo o que nós precisamos. Que Deus abençoe sua vida. Senhor Deus, eterno Pai, eu te louvo, porque o Senhor Jesus Cristo é a sabedoria que precisamos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê essa graça de sermos encontrados em Ti e Te encontrarmos. Que o Senhor dê força para esse irmão e para essa irmã do outro lado, buscar se aprofundar nas Escrituras, se lançar mais aos Teus pés e que o Senhor possa perdoá-los, Senhor. Teu Espírito Santo é quem convence. Teu Espírito Santo é quem age onde nós não podemos agir. As minhas palavras só podem ir até o ouvido e descer ao coração, mas somente o Teu Espírito Santo pode aplicar e fazer a obra que Ele quer fazer na vida desse irmão e dessa irmã. Eu oro e te peço no nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça de alcançarmos um coração sábio, porque o princípio da sabedoria é te temer, é te honrar, é te amar. Eu te peço no nome de Jesus, ser conosco. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.